Oi, gente! E aí, como é que vocês estão, meu povo? Tudo beleza? Por aqui tá tudo certinho e eu sei, eu tô sumida, eu sei. Não me matem. Eu prometo que agora a gente vai ter vídeo com frequência. E vamos lá, né? Falar sobre o assunto de hoje. Eu queria fazer um relato do meu primeiro emprego aqui em Portugal. E queria também dar algumas dicas, né, pra quem tá procurando emprego, pra quem tá querendo vir pra cá também. Enfim, vamos lá. Primeiro, eu sabia que seria bem difícil conseguir trabalho na minha área aqui. Pra quem não sabe, eu sou jornalista de formação. E assim, né, jornalismo lida diretamente com a língua, seja ela falada, escrita. E, querendo ou não, português de Portugal, português do Brasil tem suas diferenças. É bem perceptível quando tem um brasileiro escrevendo ou falando, porque realmente é bem diferente, então não dá pra se camuflar e nem todas as empresas estão abertas a isso, não é mesmo? Mas mesmo assim, né, eu sou brasileira, brasileiro não desiste nunca e eu procurei também na minha área, né? Desde já eu peço desculpa pelo barulho dos cachorros, sim, tem muitos cachorros nessa rua e é isso, não tem o que fazer. Bom, além de procurar trabalho na minha área, eu procurei trabalho em áreas que eu sei que tem mais demanda, então poderia ter mais vagas disponíveis. Eu dei uma pesquisada sobre e assim, eu moro numa cidade que é grande, que é turística, então eu procurei vagas na área da restauração, né? Restaurantes, lanchonetes, cafés e enfim, tudo isso aí. Mercados, lojas, fábricas, call center, são geralmente as áreas que tem mais vaga por aqui. Eu vou deixar na descrição todos os sites que eu utilizo para poder procurar emprego, ou pelo menos os que têm mais vagas. E vale lembrar que assim como a procura por casa, né, para alugar a casa, para procurar emprego também temos o Facebook. É bem comum usar os grupos de Facebook por aqui e pode sim se encontrar vagas de emprego no Facebook. Além do famoso Facebook, temos também o famoso OLX. Também encontramos diversas vagas por lá. E se você quer algumas dicas para conseguir emprego aqui em Portugal, de acordo com a minha experiência, obviamente, fica até o final que eu vou dar essas dicas. Bom, vale lembrar que eu procurei emprego num momento bem complicado, ainda tinham muitas restrições, ainda tinha muito comércio fechado, enfim, era bem complicado, as pessoas não estavam saindo muito, então demorou, foi angustiante, foi difícil, mas é isso, né? O momento em que a gente estava vivendo era outro e não tinha muito o que fazer. A parte boa é que durante essa procura, foram alguns meses procurando emprego, eu consegui aprender algumas coisas, né? Eu via o que eles procuravam, né? Eu vi muitos anúncios, então eu via o que as empresas mais procuravam, como melhorar o meu currículo. Enfim, eu consegui sentir mais ou menos como é que funcionava o processo seletivo também, né? Participei de algumas entrevistas, entendi mais ou menos como é que funcionava, então foi bom também, né, para eu aprender um pouquinho. E falando em entrevista, eu vou tentar fazer um breve relato de uma entrevista que me marcou bastante, porque eu realmente não estava esperando por aquela situação. Então, vou tentar resumir, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Eu vi um anúncio na área de vendas e me chamaram, me ligaram para fazer uma entrevista e eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma imobiliária, inclusive uma imobiliária muito famosa aqui. E, enfim, foi muito desconfortável porque a pessoa que estava ali fazendo a entrevista fez diversas perguntas, perguntas que eu acho que não são necessárias numa entrevista de emprego. A pessoa foi bastante invasiva, a pessoa me colocava para baixo o tempo todo e dizia que brasileiro não conseguia emprego nessa área. E, enfim, sempre me colocando como imigrante brasileira e o quanto isso era ruim para mim, o quanto eu não ia conseguir nada. Foi bem constrangedor, né? Eu tentei, como eu fico muito nervosa, eu meio que só fui respondendo no automático, sabe? Aí me perguntando e eu ia respondendo no automático. E depois que eu saí de lá, eu fiquei tipo, por quê, né? Pra que isso? Enfim, perguntaram diversas coisas, perguntaram do meu relacionamento, perguntaram da minha casa, quanto é que eu pagava de aluguel, o que mais? Perguntou de toda a minha família. Enfim, diversas perguntas assim desnecessárias. E no final da entrevista, a pessoa lá me disse que a vaga era para quem tinha carro próprio e que eu poderia voltar lá depois que eu conseguisse um carro, nem que seja daquele bem ruinzinho e bem baratinho. Foi exatamente assim que ela falou. Então, né,
Pro foco do vídeo, né? Que foi esse emprego eu não consegui. Aliás, eu nem queria, né? Depois de tudo isso. Então, vamos lá. Bom, uma coisa importante aqui, com certeza, é conhecer pessoas, conversar com o máximo de pessoas possível, saber um pouquinho, né, da experiência das outras pessoas, conversar, ver como é que funciona e, enfim, como foi que aconteceu, né? Depois de muitas entrevistas, depois de procurar emprego, mandar currículo, nossa, eu passava o dia mandando currículo, gente. Uma colega falou pra mim, olha, eu tô saindo do meu trabalho, né, porque eu consegui um outro que tem contrato. E eu não sei se você quer, é só fim de semana e tal. E pra mim era perfeito, gente. Eu tinha aula durante a semana e o meu fim de semana tava livre, né? Sexta, sábado e domingo. Inclusive, essa é uma modalidade de part-time, né? Os trabalhos aqui eles são divididos em full-time e part-time. Part-time quer dizer que você vai pegar menos horas. Ou seja, pode ser, uma jornada completa é de 8 horas, então você pode pegar 4 horas. Ou então, são 6 dias na semana, então part-time pode ser 4 dias, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E era justamente o que eu tava procurando. Eu fui lá com minha pastinha de currículo, como sempre. Chegando lá, o gerente já quis fazer uma entrevista comigo. Tipo um restaurante, uma lanchonete, uma cervejaria, enfim, uma mistura, sabe? Um ambiente bem legal, né? A minha amiga gostava de trabalhar lá, disse que a equipe era legal, enfim. E aí eu fiz essa entrevista e ele gostou de mim. E logo em seguida me chamou para começar a trabalhar lá. E bom, os pontos positivos eram alguns, né? Como eu falei, o horário se encaixava com os meus horários do mestrado. O ambiente era legal, né? Jovem, descontraído. A equipe também que trabalhava lá. Esses eram pontos positivos. Porém, os pontos negativos venceram e foi o que me fez sair de lá, né? Já, spoiler, eu não tô no meu primeiro emprego. E deixa eu contar para vocês o que foi que pesou para mim. Como é que era a minha rotina. Era um pouquinho longe aqui de casa. Fim de semana era ruim para poder eu pegar ônibus para ir para lá. Também na hora de voltar eu já estava muito cansada, era tipo 40, 50 minutos andando da minha casa. E não tinha mais ônibus para voltar porque eu saía de lá muito tarde, então eu sempre acabava pegando alguma carona e tal. Mas vamos lá, era muito cansativo. Era extremamente cansativo. E eu pensei que eu estava preparada, eu pensei que eu ia me adaptar. Eu fiquei alguns dias lá, eu insisti, eu fiquei, não, meu corpo vai se adaptar àquilo e vai ficar tudo bem, eu vou me sentir menos cansada ao decorrer do tempo. Mas não rolou, gente. Realmente eu comecei a sentir muitas dores. Foi muito difícil pra mim. Eu trabalhava cerca de 9 horas sem descanso. E quando eu digo sem descanso, é sem descanso mesmo. Eu não podia sentar, então eram 9 horas em pé. Eu trabalhava na cozinha, né? O cargo mesmo era ajudante de cozinha. Eu ajudava a preparar as comidas de lá, né? Junto com o cozinheiro. E assim, além de preparar as comidas, na hora, tinha que preparar antes. Então, era coisa em grande quantidade, coisa muito pesada. Realmente, tipo, quilos e quilos, às vezes carne pesada, enfim. E era difícil pra mim, sabe? Eu realmente tinha uma dificuldade nessa parte. E essa questão, né, de não poder sentar, realmente... Vocês já ficaram 9 horas em pé? Tipo, sem poder nem dar um descansinho de nada. Meus pés começaram a ficar muito inchados, com bolhas, enfim. Essa parte era bem difícil. E assim, toda vez que eu encostava, o chefe vinha, não tem o que fazer não, vai lá, arranja o que fazer. Ou então, se eu sentasse um pouquinho assim no batente, sabe, da cozinha, já vinham me perguntar o que estava acontecendo, por que eu estava sentada, enfim. Era bem complicada essa parte. A outra parte também é que eu não conseguia comer. Eu chegava lá de tarde, saía de noite e eu não tinha uma refeição durante essas 9, 8 horas, às vezes 10 horas de trabalho. Isso mesmo. Não tinha uma refeição. Eu poderia levar, por exemplo, biscoito e de vez em quando conseguia colocar um na boca. Ou então às vezes pegava batata frita, alguma coisa assim e comia. Eles davam sim direito à refeição, inclusive eu poderia levar para casa qualquer coisa, qualquer tipo de comida que estivesse lá, qualquer coisa do menu, né, que estivesse lá. Mas assim, eu só podia comer mesmo, fazer uma refeição depois das 9 horas. Então, era pesado, essa parte realmente era bem pesada. Bom, tinha um acúmulo de tarefas também, né? Além da comida, eu tinha que organizar o estoque, eu tinha que limpar toda a cozinha e ainda tinha que ajudar os meus colegas se eu terminasse mais cedo. Então, assim, eram muitas tarefas e o meu corpo já estava muito cansado para aquelas tarefas.
E não me levem a mal, tá? Eu não tenho medo de trabalho, eu não sou uma pessoa preguiçosa, enfim, eu vim pra cá realmente preparada pro que viesse. Eu sempre falei, eu vou trabalhar no que vier, todo trabalho é digno. E é isso, contanto que pagar essas minhas contas, estava tudo certo. Mas realmente, gente, chegou num momento que eu percebi que o meu corpo não aguentava mais, sabe? Eu tava completamente esgotada. Eu não conseguia mais, eu tinha muitas dores. Eu tomava remédio, né? Às vezes tinha que tomar Tilenol pra poder as dores musculares melhorarem. Mas não passava, gente. Realmente muito complicado pra mim. Eu sou muito pequena. Tudo era muito... Como a cozinha era pequena, era tudo meio que na vertical, sabe? Então eu tinha que subir e descer a escada o tempo todo. E a escada não podia ficar no meio da cozinha. Então eu tinha que pegar a escada, trazer, abrir, subir, fechar, guardar toda vez que eu quisesse fazer qualquer coisa naquela cozinha. Então era muito cansativo. Além disso, também as coisas eram... eu sou muito pequena e a cozinha não era tão espaçosa, eles tinham que otimizar espaço, né? Então uma coisa ficava atrás da outra, então eu sempre acabava me queimando também, eu acabei ficando com várias queimaduras no braço, na mão, era comum. Então é isso, gente. Acabou que o corpo falou mais alto e não tinha mais o que fazer. Teve um momento que eu decidi que eu tinha que sair e procurar outra coisa pra mim, porque não dava mais. E foi isso, depois disso surgiram algumas oportunidades, inclusive surgiu a oportunidade de eu ter um negócio próprio aqui em Portugal. Sim, eu virei empreendedora, além de imigrante, eu sou empreendedora também. E isso eu vou contar no próximo vídeo se vocês quiserem saber. Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber essa história. Então, como prometido, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Primeiro, esteja com todos os documentos em mãos. Sim, ser imigrante em outro país pode ser meio complicado e bastante burocrático. Algumas empresas, alguns estabelecimentos exigem tudo quanto é documento. Outras não, já são trabalhos mais informais, às vezes não tem contrato, é por recibo verde. Então, assim, existem várias formas de trabalhos aqui. Mas é melhor ter todos os documentos, é mais seguro e assim as suas chances também vão aumentar, né? Outra coisa importante, tenha um currículo voltado para cada área que você for procurar. Então, assim, se você está procurando na área da restauração e você tem experiência nessa área, então você já faz um currículo com essa sua experiência, com as qualidades necessárias para aquele trabalho, dá uma olhadinha nas vagas primeiro, vê o que geralmente pedem, vê se você se encaixa no perfil, e, enfim, exalte as suas qualidades, né? Tudo aquilo que você sabe fazer, coloca lá no currículo. O inglês, nem que seja intermediário, já ajuda um pouquinho, né? Geralmente as empresas pedem por um inglês, nem que seja básico. Cursos que você já fez, coloque. Qualquer experiência de trabalho é extremamente necessária. Eu já tinha feito algumas coisas, né? Que no Brasil a gente chama, já tinha feito um bico aqui, outro ali. Não pode falar isso em Portugal, tá, gente? Fazer bico aqui em Portugal é uma coisa obscena, não fale isso. Mas enfim, esses trabalhos informais, durante um mês trabalhei na loja de um parente. Coloca isso no seu currículo, porque vai te ajudar, já é experiência. E é isso, coloca tudo que você tiver de experiência no currículo. Outra dica é, utilize todos os canais de comunicação. Se você viu no OLX, você manda lá no OLX, você manda por e-mail, você faz ligação, se possível você vai até o local. Inclusive, falando em ir até o local, uma coisa importante que eu acho é ir mesmo, sabe? Se jogar, se arruma, né? Deixa lá a aparência dos trinks, pega a sua pastinha com o seu currículo e sai andando pela cidade, gente. Vai distribuindo, fala, tô procurando emprego, aqui tem alguma vaga? Não tem? Então, será que pode deixar aqui no banco de dados de vocês? E é isso. Se joga mesmo, acho que isso é muito importante. Ser simpático é uma coisa muito importante. Então é isso, gente. Essas são algumas dicas. Não fiquem pensando, aquela vaga acho que não é pra mim, acho que eu não sou boa o suficiente pra aquela vaga. Manda currículo, se joga, vai que a pessoa te chama para entrevista, gosta de você e dá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que vocês têm direito aí, já sabem, né? E é isso, te espero no próximo vídeo. Tchau!